Bom dia, turmas do segundo ano. Hoje nossa aula vai ser uma conversa, acredito que rápida, sobre o conteúdo que vamos abordar em Sociologia no terceiro bimestre. Vocês já devem ter percebido que o terceiro bimestre já começou há um bom tempo, né? Mas a gente passou o início desse bimestre revisando alguns conteúdos, vocês fizeram um simulado. Então, e além disso, né, nos últimos dias eu me ausentei das atividades da escola, eu tive algumas questões familiares para me ocupar e não pude acompanhar nem realizar as aulas. Então, já de antemão, a gente tem que entender que o que foi planejado para se trabalhar no terceiro bimestre, a gente vai conseguir trabalhar provavelmente de uma forma reduzida, ou, né, na medida que eu conseguir repor as aulas que nós perdemos nas últimas semanas, a gente talvez consiga alcançar um pouco mais do conteúdo que foi planejado para a gente ver nesse bimestre. Então, hoje eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo aí rapidinho, quem não tiver com o livro, e vá lá buscar o livro para a gente poder conversar um pouquinho sobre qual conteúdo a gente vai ver, né, nesse terceiro bimestre, e também eu já vou passar uma atividade para vocês, certo? Então, o que eu planejei, né? A gente vai discutir um assunto que ele, inclusive, é bem interessante para o momento atual, né? Nós estamos próximos, né, do período das eleições, então as atividades voltadas para as eleições elas já se iniciaram, né, as campanhas, e a gente vai discutir um assunto que tem muito a ver com isso, mas não somente com isso. Então, uma das nossas discussões aqui vai ser justamente entender, né, como que as questões de poder, que é um dos principais assuntos desse bimestre, elas estão presentes na nossa vida em momentos como as eleições, mas também em outros momentos. Muitas vezes, quando a gente fala de poder ou de política, né, as pessoas elas entendem que a gente está falando necessariamente de eleições, que a gente está falando desse período eleitoral, né, de disputas políticas. Então, existe até a expressão muito comum que algumas pessoas usam quando elas dizem que tem um ano de eleição, elas falam que é um ano da política, né? Então, o que é um tempo de política. Como se a política ela existisse apenas nesses momentos, né? Então, esse bimestre, né, a gente vai discutir o assunto que está lá no capítulo 6 do livro de vocês, tá? O capítulo 6 começa na página 136 e ele se chama Poder, Política e Estado. Então, se você abrir seu livro lá na página 136, você vai ver, né, que a página 136 e a 137, elas são a abertura do capítulo. Eu sempre gosto de conversar com vocês um pouquinho sobre essa abertura do capítulo. Como vocês já sabem, quem já foi meu aluno, né, há mais tempo, sabe que a gente não tem aqui a pretensão de esgotar ou completar totalmente o conteúdo que está no livro nesse bimestre, né, independente do tempo que a gente tenha. O livro é mais uma ferramenta para a gente abordar determinados assuntos. Então, a gente vai trabalhar um pouco com o livro, mas a gente também vai trabalhar com alguns outros materiais. Mas eu quero começar hoje falando sobre esse capítulo, que ele vai ajudar a gente a discutir essas relações de poder, né, e de dominação, de política, entender o que é cada uma dessas coisas, ver como que elas aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e ver também que elas não estão restritas apenas aos momentos, né, de eleição, de disputa política formal, certo? Então, essa vai ser mais ou menos a discussão que a gente vai fazer aqui. O autor que a gente vai abordar, o principal autor que a gente vai abordar é o Max Weber, que é um dos clássicos da sociologia, né? E aí a gente vai abordar o Weber para discutir, né, a visão que ele tem sobre poder e sobre dominação. Então, o Weber ele é um autor que ele criou uma tipologia, né, tipos
tipos teóricos, né, para explicar como funcionam as relações de poder. E aí ele vai falar sobre dominação, quais são os tipos de dominação, né? Então, a princípio, a gente vai tentar entender como na visão do Weber, poder e dominação eles não são a mesma coisa, que a dominação ela é um tipo de poder, e aí a gente vai ver essas diferenças, entender como que ela está presente no nosso dia a dia, muitas vezes em várias relações, né? Quase todas as nossas relações, eu diria até que todas as nossas relações elas acabam sendo relações de poder, mas que muitas vezes a gente não entende dessa forma, a gente acredita muitas vezes que poder é uma coisa, né, ali das eleições, e não é isso, tá? Então, ou então que poder é uma coisa que tem a ver só com quem tem cargos públicos, quem tem muito dinheiro, quem está numa posição elevada socialmente. Então a gente vai discutir um pouquinho para entender como que a nossa vida aqui de réis mortais, pessoas comuns, essas relações de poder elas estão presentes também, certo? Muito bem. Então, lá na página 136, se vocês abrirem o livro de vocês, sempre tem, né, na primeira página, aquela lista de objetivos, né? Onde ele diz assim, ao final deste capítulo você será capaz de... Bem aqui ele vai dizer o que a gente está pretendendo quando a gente estuda esse capítulo. Então, compreender os conceitos da ciência política, poder, política, Estado e governo. E aí vem esse outro assunto que vai estar presente nesse bimestre, se a gente conseguir chegar lá, né? Eu vou tentar abordar de uma forma mais curta algumas questões para a gente conseguir avançar um pouco no conteúdo. E aí essa discussão sobre Estado e governo, muitas vezes as pessoas confundem essas expressões, o que é o Estado, o que é o governo, e aí a gente vai entender um pouquinho como que isso funciona. Isso é muito legal para a gente entender, inclusive, essa transição de governos que acontece, né, através das eleições, quando se trata de um Estado, uma república, como é o caso do Brasil, né, onde a gente tem aí eleições e uma transição de governos periódica, certo? Então, a gente vai discutir um pouquinho esses assuntos, e aí eu já queria pedir para vocês começarem, né, com a atividade hoje, lendo da página 136 do livro de vocês, e aí quando eu digo para vocês lerem a página 136 e a 137, tem muita gente que fala assim, não tem quase nada para ler, só tem figura. Prestem atenção nas figuras, né? As figuras, elas são importantes, elas fazem parte da informação que está aqui no livro. Leiam as legendas, certo? E aí eu quero que vocês façam um glossário, né, da leitura que vocês vão fazer. E aí vocês vão ler da página 136 até a página 141. Aí lá na página 141, você que está com o seu livro aberto aí, você vai ver que começa um subtema, né? um tópico que diz assim, formas de exercício de poder. Vocês podem parar aí, tá? E não ler até o restante dessa sessão. Façam apenas a leitura da página 136 até a página 141, onde começa a forma de exercício de poder. Vocês podem parar, e aí conforme vocês forem lendo e achando palavras que vocês não entendem o significado, vocês anotem a palavra no caderno de vocês e depois procurem na internet ou no dicionário o significado dessa palavra, certo? Para que vocês possam entender o significado dela. Isso é bem legal porque já é uma forma de introduzindo o vocabulário que a gente vai usar, né? Facilitar um pouco o entendimento de vocês. Não deixem também de dar uma olhada, né, nessa linha do tempo que tem na página 138 e 139. Tem muita gente que ignora essa linha do tempo. Ela está presente em todos os capítulos do livro de Sociologia de vocês, e ela é bem legal para ajudar as pessoas a se localizarem no tempo, né? Então ela é uma linha que mostra alguns marcos importantes
quando se trata dessa discussão do capítulo. Então, coisas que aconteceram em determinados períodos históricos que tem a ver com o que está sendo discutido no capítulo. Então, isso aqui é legal para dar uma base, né, de conteúdo de história, para a gente não estar discutindo sem entender de que períodos a gente está falando, certo? Então, deem uma olhadinha nessa linha do tempo, porque ela é bem interessante e a gente pode abordar ela em algumas atividades, inclusive, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês para hoje. Ler da página 136 até a página 141, fazer o glossário. Não se esqueçam de fazer o cabeçalho completo, de caneta, né? E de preferência, né, as palavras, o glossário, se vocês puderem fazer de caneta, melhor. Eu sempre prefiro a atividade feita de caneta, certo? O significado das palavras, vocês podem fazer de lápis, não tem problema, mas pelo menos, né, o cabeçalho e as palavras vocês anotem de caneta, para eu poder enxergar melhor. E me enviem pelo Google Classroom. E aí, gente, eu já queria conversar com vocês sobre as questões das notas de vocês, né? Para quem não sabe, a gente já tem autorização para lançar as notas de vocês. Eu tô um pouquinho atrasada com os meus diários, mas as notas de vocês vão começar a aparecer nos próximos dias, né? E as notas de vocês de sociologia vão ser baseadas na nota do simulado e também nas atividades que vocês enviaram, certo? Então, teve gente que enviou pelo Google, teve gente que enviou lá na escola, né? Deixou o envelope com as atividades lá na escola. Então, se você não está conseguindo enviar pelo Google Classroom, se você não está conseguindo fazer as atividades por lá, você pode ir na escola, tirar sua xerox, fazer as atividades e colocar no envelope. Coloquem o meu nome no envelope, certo? E a turma de vocês, que aí eu vou lá pegar essas atividades. Então, a nota de vocês vai ser baseada nas atividades que vocês fizeram e na nota dos simulados que vocês fizeram, certo? Só para vocês entenderem como é que vai ser isso. E é isso, basicamente, tá bom? Então, a gente já tem aí alguns bimestres para fechar, o primeiro e o segundo, né? Que já passou e a gente não tinha ainda autorização para fechar esses bimestres, agora essas notas vão começar a aparecer, certo? Então, fiquem atentos, olhem as notas de vocês no sistema, para que, né, vocês entendam aí como que foi calculada essa nota. Se tiver algum problema, pode me procurar pelo WhatsApp. Eu atendo a segunda, terça e quarta, certo? Então, vocês podem falar comigo nesses dias. E é isso, tá bom? Enviem para mim esse glossário e aí nas próximas aulas a gente vai discutir com mais cuidado, né? A gente vai começar falando sobre poder e dominação em Weber, certo? Um beijão e até semana que vem.